Salve, salve juventude, sejam todos e todas aí bem-vindos ao Dialética da Natureza. Eu sou o professor Anderson Rego e hoje vamos falar sobre a reprodução das plantas. E só para a gente frisar, a nossa literatura é esse livro aqui do 8º ano, o livro da Inovar, Ciências da Natureza, da professora Sônia Lopes e do Jorge Aldini, tá? Queiram acompanhar por essa literatura. Então, já dito isso, essa temática é de suma importância para a gente entender a botânica, é a área da ciência que é responsável pelo estudo aprofundado do reino das plantas. Então, uma palavra grega, botânica, que significa planta. Então, dentro da botânica, ao longo do processo evolutivo, do processo de ocupação do continente, alguns grupos de plantas sofreram modificações ao longo do tempo, demonstrando algumas adaptações que foram necessárias para o processo evolutivo. E aí, os primeiros grupos de plantas que começam a fazer essa transição da água para a terra foi as briófitas. E em seguida, com alguns recursos evolutivos, as pteridófitas, no caso das samambaias. Em terceiro, as gimnospermas, já começa um embrião, no entanto, desnudado, sem a formação, por exemplo, de um fruto. E o grupo mais recente na história evolutiva das plantas são as gimnospermas. São grupos que já apresentam um embrião, cujo qual também tem, por exemplo, o fruto e o surgimento das flores. Sendo assim, as flores são o órgão reprodutivo das gimnospermas. E aí é onde dá a grande diversidade desse grupo de planta que predomina em todo o nosso planeta. Então, a reprodução ela tem um aspecto crucial. Para além de deixar descendentes, também é manter as nossas diferenças, essa biodiversidade que temos no nosso planeta, as plantas, os animais e todo ser vivo que padece ali de combinações gênicas, de mistura de material genético. Então, nesse processo evolutivo, esse grupo de plantas é a que predomina no nosso planeta e é deles que vamos falar agora. Então, vamos entender a flor, a sua estrutura morfológica e quais são as composições da flor. Então, a flor, ou as flores, são folhas modificadas, tendo uma estrutura de reprodução, que a característica maior é a reprodução sexuada. Temos dois tipos de reprodução, as predominantes na história evolutiva, que é a que mais marca essa questão da diversidade. Elas têm a reprodução assexuada, que não tem, por exemplo, o encontro de gametas, que na grande maioria são seres idênticos ou clones de si mesmo quando não acontece mutação. O que é uma mutação? É uma modificação genética, na estrutura genética, do material genético. E isso que dá a diversidade. E temos, de acordo com os botânicos evolutivos, eles afirmam em vasta produção científica de que a reprodução sexuada já é um recurso evolutivo. Sofreu essas modificações ao longo do tempo. Então, a reprodução sexuada é que pauta essa grande biodiversidade no nosso planeta, pela presença de gametas, onde cada gameta carrega ali a sua estrutura de cromossomos e do material genético de seus descendentes. E a flor também origina o fruto e a semente. Então, vamos aprofundar mais sobre esse conhecimento. Então, aí na tela, a estrutura da flor. Pegando na parte basal, temos o pedúnculo floral, receptáculo floral, as sépalas. Esse conjunto de sépalas também é classificado como um cálice. Então, um conjunto de sépalas é classificado como cálice. E temos as pétalas, que o conjunto de pétalas é classificado como corola. A estrutura reprodutiva de uma flor é formada por
parte feminina e parte masculina, sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. O masculino é conhecido como androceu, e esse androceu é composto por estames, onde vai conter nesses estames, por exemplo, o gameta masculino, que nesse caso são os grãos de pólen. O gameta, a parte reprodutora feminina é composta pelo, conhecido também classificado como gineceu, formado pelo carpelo. Beleza? Sendo assim, a estrutura de uma flor da seguinte maneira: o pedúnculo ou pedicelo, que é a arte que prende a flor e o galho ou o caule, é fundamental para a inserção da flor, por exemplo, na rama da planta. O receptáculo floral, que é o local onde se inserem as estruturas da flor. A corola, que é o conjunto de pétalas. O cálice, que é o conjunto de sépalas. O gineceu, que é o aparelho reprodutor feminino. E o androceu, que é o aparelho reprodutor masculino. Dá-se aí a se entender que essa é a estrutura de uma flor, ok? Então vamos lá, caminhando aí, né, para esse entendimento da flor. Então, a parte masculina da flor, o androceu, composta principalmente por estames, antera. Dentro das anteras contém o gameta masculino, que nesse caso é o grão de pólen, e o filete. Esse filete é a estrutura que sustenta a antera. Tá? A parte feminina, do sistema reprodutor feminino, classificado como gineceu, tem os carpelos, o estigma, onde contém o néctar, o estilete, essa estrutura fina, que está em contato com o estigma, e na base o ovário, onde vai conter os óvulos. E só lembrando que várias flores são de várias características, de diversas cores, principalmente para a atração dos dispersores. E aí os dispersores vão atrás de quê? Do néctar, que nada mais é que uma água contendo glicose. Tá? Essa é a estrutura do sistema reprodutor feminino. A forma de reprodução, que é a reprodução sexuada, acontece da seguinte maneira: da fecundação e a autofecundação. Então, o que é essa fecundação? É na fecundação cruzada onde vai acontecer a variabilidade genética. Professor Anderson, o que é uma variabilidade genética? É a grande diversidade, é a mistura do material genético. A autofecundação acontece em grande maioria das flores. No entanto, tem várias flores que se adaptam a, por exemplo, o amadurecimento de uma determinada estrutura em relação à outra, o amadurecimento da parte masculina ser anterior da parte feminina para não acontecer essa autofecundação, ou até mesmo desenvolvimento de estruturas cujo qual, por exemplo, o aparelho reprodutor masculino ser menor que o aparelho reprodutor feminino, e isso evita essa autofecundação, porque na autofecundação você não vai ter, por exemplo, uma variabilidade genética. Você vai manter a carga genética e vai manter as características. E a mãe natureza proporciona essa diversidade, essa variabilidade. E na variabilidade genética você perpetua a espécie e deixa aqui descendentes com características específicas de reprodução. Só regressando aqui, então flor hermafrodita, onde você tem tanto o aparelho reprodutor masculino e feminino na mesma flor. Você tem também a flor feminina, onde só tem o aparelho reprodutor feminino, e você tem, nesse caso o feminino é o gineceu, e onde você também tem uma flor masculina, que você vai ter o aparelho reprodutor masculino, que nesse caso é o androceu. Agora sim, seguindo. Na reprodução sexuada, essa autofecundação é o que ocorre quando um ser hermafrodita fecunda a si mesmo, reproduzindo sozinho. Você não vai ter, por exemplo, uma grande variabilidade genética. Por quê? Porque a carga genética dessa mesma planta, dessa mesma flor, vai se manter pelo fato da autofecundação. Variabilidade genética é a variedade, de genes que permite as diferenças entre os seres de uma espécie. Então, essa variedade
essa diversidade que perpetua e mantém os descendentes com características distintas, cujo qual vai perpetuar a espécie assim de forma prolongada, se adaptando às condições ambientais da natureza. Reprodução sexuada. Ainda falando sobre reprodução sexuada, mecanismos para evitar a autofecundação, como eu havia mencionado anteriormente, né? O amadurecimento dos grãos, dos órgãos em épocas diferentes, o androceu inferior ao gineceu, assim como estamos vendo nas imagens ali, são recursos para evitar a autofecundação e optar, por exemplo, para a fecundação cruzada, uma flor receber grãos de pólen de outra flor e assim proporcionar a questão da variabilidade genética. Então, a polinização é o transporte do grão de pólen, do estame, para o estigma da flor, reprodução, por exemplo, sexuada. Aí temos vários tipos de polinização, os animais, os ventos, a água, o próprio ser humano, ocasiona aí, por exemplo, esse tipo de polinização. A grande maioria da polinização hoje é feita pelos insetos. No caso, temos aqui o exemplo das abelhas, que faz um trabalho excepcional nas plantações e lavouras de alimentos, de soja, milho, algodão. Então, grande parte desse trabalho feito pelos insetos tem uma importância crucial. É só que abrir um pequeno parêntese em relação ao uso exacerbado, criminoso de agrotóxicos no nosso país. A gente está passando por um atual momento onde a conjuntura política de um governo à direita do Bolsonaro e sua turma tem, por exemplo, no Ministério da Agricultura, a Tereza Cristina, onde está tendo uma abertura sem precedentes históricos da entrada de veneno para o nosso país. Quais são as causas e consequências? Primeiro, envenenamento do solo, é assim que o agrotóxico age, envenenamento dos mananciais, dos lençóis freáticos, dos alimentos, tanto é que há um dado muito recente do movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, mostrou, e também da Comissão Pastoral da Terra, que em média o brasileiro consome 7,5 litros de veneno, em média, tá? É um brasileiro que consome. Então aí dá para a gente entender as origens, por exemplo, de várias doenças, câncer de colo do útero, câncer de testículo, câncer de tireoide. Então a alimentação ela é crucial para esse desenvolvimento desse tipo de doença que causa males profundo na condição da saúde pública do povo brasileiro. E esses mesmos dito cujos venenos, que é conhecido aí na praça como agrotóxico, e já tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados na modificação dos nomes. Eles querem mudar os nomes para a gente não mais conseguir identificar. Vamos chamar agora de fitossanitários. Olha o grau, né? Mas nos lembra sempre, tá? Fitossanitários são agrotóxicos, são venenos. E isso está matando de forma violenta, brutal e com um grau assim de extinção de vários grupos de espécies de abelhas. Sem as abelhas não vamos ter a polinização. Sem a polinização não vamos ter o fruto e o embrião e não vamos ter, por exemplo, o grande grupo de plantas que fornecem para a gente a nossa base alimentar. Fecho parênteses e retomo aqui a aula novamente. Então, mecanismos para facilitar a polinização. Temos, por exemplo, a inflorescência. A inflorescência é um conjunto de pequenas flores que crescem muito próximas umas das outras, e isso favorece o processo de polinização. Então, chega o agente polinizador, como, por exemplo, um inseto, e ali ele vai de flor em flor, e nesse momento de flor em flor, a flor ele automaticamente encosta seu abdômen ou as suas patas próximas ali aos grãos de pólen e assim faz o processo de polinização. Ele deixando outros grãos de pólen de outras flores e levando o grão de pólen daquela flor que ele está coletando ali. É o caso do líquido lá com glicose, que eu esqueci o nome
Tá, tudo bem, assim que eu lembro eu repito. Então aí temos o pinheiro manso, girassol e margarida, que são tipo de inflorescência. Anteras volumosas, então tendo as várias flores, optam por esse recurso de ter anteras volumosas com grandes quantidades de grão de pólen, pois assim o vento vai fazer esse processo de dispersão pelo vento. Tá? E temos aí o dragoeiro, a flor de arroz, a flor do capim, que são anteras volumosas com grande quantidade de grão de pólen. Aqui nessa imagem, o que vocês dá para observar é a união dos gametas masculino com o gameta feminino. Esse é o processo de fecundação. É nesse procedimento, é na fecundação onde acontece a grande variabilidade genética, ou seja, os próximos descendentes dessa fecundação vão ser totalmente distintos dos seus progenitores. E é assim que mantemos todo esse boom de diversidade no nosso planeta. Então, na imagem vocês estão vendo ali, tem a flor, temos a parte masculina com o androceu, a parte feminina com o gineceu, com as anteras, dentro das anteras os grãos de pólen. Acontece o processo de polinização, a polinização chega lá no estigma da flor, onde o grão de pólen vai descer pelo tubo polínico até o encontro do óvulo. Encontra o óvulo, fecunda, forma um novo embrião, conhecido como semente, e em seguida o ovário vai amadurecer e formar toda uma polpa, ou pode ser seca ou pode ser carnosa, que nesse caso vai ser o fruto. Esse embrião que está inserido nesse ovário, que vai transformar no fruto, é a semente, e essa semente é o novo ser que vai novamente fechar o ciclo. Okay? Tipo de reprodução assexuada, muito utilizada hoje pelo ser humano para recursos e áreas econômicas, de muito interesse econômico, né, na agricultura. Temos a estaquia, a mergulhia, a alporquia, a enxertia, onde mantém-se várias características dessas sementes e mantém as características para interesse econômico, e isso é muito de extrema importância. Quero novamente aqui abrir um novo parêntese para falar sobre essa questão de manter essas características até mesmo na base econômica do Estado brasileiro. Hoje o Brasil é um país totalmente agroexportador. Por quê? Porque grande parte do produto interno bruto, o PIB, é da exportação em larga escala de soja e minério de ferro. A soja nada mais é do que um tipo de planta das famílias das leguminosas, parente do feijão, parente de outras plantas também que faz parte desse grupo. E essa soja, assim como o milho, assim como o algodão, o arroz, tem que manter determinadas características. E aí eles optam, por exemplo, por um tipo de reprodução com a ação antrópica, a ação humana, para manter essa característica que é o tipo de reprodução assexuada. No caso aqui do Brasil, tem alguns monopólios, que é o controle na venda desses tipos de grão que mantém essas características. Quem que controla esse monopólio econômico no nosso país, nas distribuições na venda de grãos? A Bayer e a Monsanto. São as duas multinacionais que estão inseridas aqui no nosso país, vendendo em larga escala as sementes para plantar soja, arroz, feijão, milho, algodão. Então tem que comprar na mão deles, que não é nada barato, e eles mantêm esse monopólio aqui no nosso país. Está aí uma das explicações também porque que em grande parte dessa exportação de soja para a China, para os Estados Unidos, para a União Europeia, hoje incide, por exemplo, na inflação dos alimentos aqui dentro. Lembrando que isso tem uma outra associação, tá? Outro dado de suma importância também é afirmar para você que quem coloca o alimento que consumimos na nossa casa, na nossa mesa, não é o agronegócio liderado pelos grandes latifundiários brasileiros. Não são eles, tá? Quem produz soja não coloca alimento na nossa mesa. Quem coloca alimento na nossa mesa são a agricultura familiar. E isso está lá no plano safra de todos os governos, desde Fernando Henrique Cardoso
até passando pelos períodos de governo Lula, Dilma, o golpista Temer e o próprio fascista, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que boa parte dos planos safra de governo, apenas 30% do orçamento é direcionado para a agricultura familiar e os outros restantes vai para o agronegócio. Então, se circulou em todo esse período que estamos passando agora, de pandemia, observamos, por exemplo, a questão das queimadas nos biomas brasileiros, como floresta amazônica, o Pantanal, que foi de forma violenta, brutal, destruído pelo fogo, o Cerrado, e circulou também que quem estava colocando fogo nesses biomas eram os povos originários, ameríndios daqui, né? Os povos indígenas, os caboclos, até mesmo os agricultores familiares. É falsa essa afirmativa. Quem são os verdadeiros criminosos, e isso a Polícia Federal, junto com o Ministério Público Federal, estão chegando já nos verdadeiros criminosos, são os grandes latifundiários, grileiros, poceiros, que além de matar os camponeses, desapropria terras, faz o processo de grilagem de terras públicas e envenena a terra, desmata e coloca fogo. E aí você vê, por exemplo, aquela charlatona da ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, falar em cadeia nacional que a culpa dos focos de incêndios no Pantanal era a ausência do boi bombeiro. Tem coisas assim que é esdrúxulo, né? Essa liberal de quinta categoria afirmar isso, que a culpa era do boi bombeiro, é falso em todos os aspectos. Como se o boi bombeiro, a ausência do boi bombeiro fosse o verdadeiro causador dos incêndios. Não é, tá? Quem causa os incêndios são os latifundiários, grileiros, poceiros, que concentra grande maioria das terras que são terras improdutivas, convenhamos. Fecho aqui novamente o parênteses e retomo aqui a aula. Vamos falar um pouco sobre a estaquia. A estaquia, que é a reprodução por fragmentos. Retira um determinado fragmento de uma planta, planta em outro lugar para manter ali determinadas características. Tem um valor econômico bastante significativo. Então, estaquia, mergulhia, reprodução em plantas com caule flexível, ou seja, pega um pedaço do galho, insere no solo e esse galho começa a produzir raízes e assim originar um novo ser. A alporquia, que são cortes produzidos no caule, onde você insere ali um determinado tipo de outra planta, pode ser, e ali ela vai começar a produzir frutos e determinadas características que mantém. A enxertia, que se utiliza em plantas semelhantes, também, né? Utiliza uma determinada planta a cavalo, é assim que está na literatura, e insere ali uma outra planta que vai ramificar e preservar ali as determinadas características. Agora vamos falar dos frutos. Então fiz aí todo um resgate da flor, as características, sobre a estrutura da flor e como ela é importante para o processo de reprodução das plantas. Agora falando sobre o fruto, vamos entender como acontece a questão dos frutos, da reprodução e a formação dos frutos. Então, fruto é o ovário da planta desenvolvido. Quando você chupa uma melancia, um melão, deixa eu ver o que mais, um abacate, né? O que você está ali degustando, aquela parte carnosa do abacate, ou chupando, por exemplo, o caldo da laranja, ali são o ovário expandido, tá? É o ovário amadurecido. E no meio daquele ovário você tem um embrião. No caso do abacate é o caroço, o embrião, o novo ser, tá? Qual é a função do fruto? Proteger a semente. Essa é a função primordial do fruto, é proteger a semente. E a semente é quem? O embrião, esse novo ser. E aí você tem o mamão, o abacaxi, o tomate. Se você tem, por exemplo, a soja, as uvas, a laranja e a melancia, como eu havia mencionado anteriormente. Na outra imagem ali, você tem o sistema reprodutor feminino da planta, o gineceu, que é composto por estigma, estilete, a estrutura, e na base você tem um ovário com um óvulo.
Estrutura de um fruto. Vamos lá ver. Então, fruto, além de conter, por exemplo, o embrião, que é a semente, ele tem algumas estruturas que são características. Nessa imagem que você está vendo desse fruto, você tem o epicarpo, que é a parte externa do fruto. Ali na imagem dá para estar mostrando o epicarpo. O endocarpo, que é a parte interna, que vai estar em contato com o embrião ou não. E a parte carnosa, a parte suculenta, onde concentra grande quantidade de frutose, glicose, onde está o açúcar, né? Aquela parte deliciosa, chama-se mesocarpo. Então, essa é a estrutura do fruto, formado por epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Tem na natureza alguns frutos que, na verdade, classificando cientificamente, dentro da área da ciência da botânica, eles não são frutos verdadeiros. Por quê? Porque não desenvolveram a partir de um ovário. Aí classificamos eles como pseudofruto, um falso fruto. O pseudofruto é a denominação para frutos que se desenvolvem de outra parte da flor, que não seja o ovário. E aí temos, por exemplo, de forma simples e frutos simples e frutos múltiplos, vindo de inflorescência, que é o caso da maçã, o morango, e um fruto que vem de forma simples, que é o caso do caju. Então, tanto a maçã quanto o caju, o abacaxi também é de inflorescência, eles não são originários do ovário, são originários de outras partes da flor que acaba desenvolvendo e concentrando grande quantidade de frutose e glicose. Os múltiplos de inflorescência, a amora, o figo, o abacaxi, são formados através de inflorescências. Perdão, pessoal, simples e múltiplos, e aí temos as diferenças entre um e outro. Tá? Então, esses são de forma múltiplos, a partir de inflorescência, que é o caso da amora e do abacaxi, e de simples é o caso do figo. Tá? Fruto paternocarpo. O que significa isso, professor? Fruto paternocarpo é um fruto que desenvolve de um ovário não fecundado. O caso, por exemplo, da banana, da uva Thompson, que são frutos que não aconteceu a fecundação. Ou seja, o ovário simplesmente expandiu e amadureceu, sem acontecer a fecundação. Tanto é que você não tem, a grande parte, né, que consumimos todos os dias das bananas, uma banana com um embrião, com um caroço. Por quê? Porque ali, para você fazer a replicação da banana, você tem que fazer um clone do outro. Professor, e a banana terra? Eu fiquei sabendo que na banana terra tem caroço. Sim, essa banana que classificamos como banana selvagem, banana na sua forma típica, de fato apresenta caroço, porque aconteceu a fecundação. Mas essa banana que a gente compra no mercado, no sacolão, é uma banana que vem de um fruto paternocarpo. Não aconteceu a fecundação. O ovário simplesmente expandiu, amadureceu e formou aquela parte suculenta. E aí, ó, frutos carnosos que possuem pericarpo. Então, esses frutos carnosos que possuem o pericarpo, eles são altamente comestíveis. É o caso do tomate, da goiaba, do melão, da laranja, da uva, do mamão, da melancia e assim sucessivamente, do melão, né? Que tem uma grande parte carnosa que a classificamos como baga. Por que baga? Porque as sementes estão livres, estão dispostas naquela parte carnosa comestível. Um exemplo mais claro é a melancia. A semente está disposta naquela parte carnosa e altamente comestível. E frutos do tipo drupa, que uma semente ela está inserida em uma determinada parte do fruto. É uma semente ou um endocarpo duro. É o caso, por exemplo, da ameixa, onde você tem o embrião, a semente dura inserida no centro. A azeitona, a manga, o pêssego. Beleza? E a outra classificação, além dos frutos carnosos, são os frutos secos. Os frutos secos possuem um pericarpo duro, um aspecto e consistência de madeira. E é o caso, por exemplo, de frutos deiscentes que se abrem. O caso do urucum, do amendoim, da castanha, do pará.
São exemplos de frutos secos deiscentes, que tem uma abertura, se abre quando está maduro. E frutos secos que possuem pericarpo duro, com aspecto e consistência de madeira, indeiscentes, ou seja, eles não sofrem abertura. É o caso, por exemplo, do dente de leão, do girassol e outros demais. Então aí, um mapazinho mental, os frutos, e aí classificamos esses frutos de frutos carnosos, frutos secos. Os carnosos são reclassificados de baga, onde você tem as sementes, os embriões dispostos na massa carnosa e suculenta, e drupa, onde você tem um embrião inserido em um determinado local dessa massa carnosa, que é o caso da ameixa e de outros demais. E um ou mais sementes, que é o caso da baga, e drupa, semente única e dura. Os frutos secos é classificados como deiscentes, aqueles que se abrem quando estão maduros, e indeiscentes, que são aqueles que não se abrem quando estão maduros. Então essa é a classificação geral dos frutos. E para concluir, a classificação das sementes, o embrião, esse novo ser que vai gerar ali uma nova planta e depois as flores, o fruto e a nova semente. Então, a semente é o óvulo da planta fecundado, é o novo ser. Tá? Então, a semente, né, protege e também tem a função de proteção do embrião. Beleza? A imagem vocês estão vendo aí. Então, a estrutura da semente. Então, a semente também tem uma estrutura, assim como a flor e o fruto, a semente também tem uma estrutura, que é o caso da casca, onde é classificada como um tegumento. O endosperma, que é o albume, é esse endosperma que vai alimentar o embrião. E o embrião. E na imagem vocês estão vendo, o embrião, essa plantícula, essa planta em miniatura, o cotilédone e o albume. Esse albume é o que vai alimentar o embrião até ele chegar na fase adulta. Tá? Estrutura dos cotilédones, nutrição do embrião. Aí temos a classificação de monocotiledôneas e dicotiledôneas. As monocotiledôneas é a semente com apenas um cotilédone, o arroz, o milho. E as dicotiledôneas é a semente com 2 cotilédones. É o caso do amendoim, do feijão, tá? Tem 2 cotilédones. Então, a monocotiledônia versus dicotiledôneas. Ali dá para a gente ver algumas separações clássicas, né? 3 pétalas, 3 sépalas, uma bainha curva que fica inserida no caule, 5 sépalas, 5 pétalas, a bainha mais aberta, que não é mais inserida, acoplada ao caule, mas sim grudada. E ali dá para a gente ver a questão do rizoma e do como, né? O como é que faz parte dessa família de monocotiledônea, o rizoma da dicotiledônea, e a formação, por exemplo, de uma raiz pivotante. Tá? Então, nessa classificação de monocotiledônea e dicotiledônea, você tem, por exemplo, as monocotiledôneas, é classificada como tem apenas 3 pétalas e 3 sépalas, tem uma bainha curva, que vai estar acoplada no caule. Já as dicotiledôneas apresentam mais 5 sépalas e 5 pétalas, com bainha que é fundida no caule. No caso das raízes da monocotiledôneas, é a questão, por exemplo, do rizoma, do culmo, ou raízes sem ter, por exemplo, a raiz pivotante, em forma de fascículo. E você tem, por exemplo, nas dicotiledôneas, um tronco formado de uma árvore consistente com raízes pivotantes. São características desses 2 grupos. Monocotiledônea, um cotilédone, dicotiledônea, 2 cotilédones, raiz do tipo fasciculada. A dicotiledônea tem raiz axial ou pivotante, caule do tipo culmo ou rizoma, na monocotiledônea. Na dicotiledônea temos um caule do tipo tronco, folha. Nas monocotiledôneas tem nervuras paralelas, nas dicotiledôneas nervuras ramificadas, e a flor nas monocotiledôneas é trímeras, e nas dicotiledôneas são dímeras e pentâmeras.
Germinação. A germinação é quando o embrião ele se encontra em condições favoráveis do solo, com nutrientes, com recurso de água e oxigênio, e ali vai gerar um novo ser. Então é o desenvolvimento do embrião em uma nova planta. Esse é o conceito científico de germinação. Estamos vendo ali o embrião inserido no solo, as condições apropriadas, e ali começa a formar a raiz e depois a saída ali depois do solo com a formação das folhas, do caule e todo o seu tronco. Então, condições favoráveis, umidade. Então, a germinação ela exige as condições favoráveis para formar um novo ser, que são, por exemplo, a umidade, a temperatura, o oxigênio. Caso essas condições não estejam ali naquele momento, ela vai ficar por um período que é classificado como dormência ou latência. Então, qual é o conceito de dormência? O estado em que a semente fica imutável em condições adversas, mas sem perder a capacidade de se desenvolver, ok? Dispersão. Esse é um dos pontos cruciais. As plantas elas não têm mobilidade, então elas dependem de terceiros para fazer essa dispersão, por exemplo, desse embrião. E aí é o recurso que a planta tem naquele momento é o fruto, para atrair, por exemplo, os agentes dispersores, aves, mamíferos, insetos e assim sucessivamente. Então a dispersão, conceito científico, é o transporte de frutos e sementes por agentes para os locais distantes da planta mãe. Então agentes de dispersão, os animais, a água, o vento, fruto, então agentes de dispersão. Então é isso, concluímos aqui por hoje. Quero agradecer a todos e todas pela atenção e de já deixar aqui meu agradecimento especial a todos e todas. Muito obrigado, valeu pela atenção. E se você está vindo pela primeira vez no canal da Dialética, se inscreva, curte, compartilha, deixa a sua crítica. A crítica é de suma importância, porque é com a crítica que a gente vai construindo conhecimento, é no conflito de ideias que a gente vai aprendendo e ensinando, tá? Então, é de suma importância. Se por um acaso você tem uma sugestão de um tema que você tem dúvida, deixa nos comentários aí, que eu vou avaliar, vou estudar e a gente monta uma aula só para debater sobre isso. No mais é isso aí, aquele forte abraço e se cuidem, se protejam quem vocês amam. Até mais.